Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Você na Política. Hoje com os candidatos a prefeito e vice, o Alexandre Fagundes pelo MDB e a Tatiana Renica pelo PL. Sejam bem-vindos à Top TV SC e eu deixo os microfones abertos para as suas considerações iniciais. Olá a todos que estão conosco aqui no Top TV SC. Obrigado, Nega, por esse espaço, né, de nós podermos conversar com a nossa sociedade e conversar sobre política. Isso é muito importante para todos nós, porque a sociedade se constrói fazendo política. Isso aí. Agradecer a oportunidade de estar aí, participando e colocando um pouquinho da nossa visão de estar na política. Muito bem. O que levou vocês a serem candidatos pelos seus partidos? O que motivou vocês? Olha, Nega, eu, Alexandre Fagundes, já estou no MDB há muitos anos, né? E sempre estava nos bastidores da política, né? Coordenando campanhas, auxiliando o partido. Fui por 2 vezes presidente do nosso partido, 3 vezes tesoureiro, né? Então, trabalhando no diretório municipal do MDB. E agora chegou o momento onde o meu partido veio até mim e disse: Alexandre, precisamos de você como candidato. E aí tem vários sentimentos que nos impactam, né? Quando você tem essa probabilidade de ser candidato, de colocar o seu nome para a sociedade. E é nesse momento que realmente a sociedade pode avaliar quem você foi enquanto pessoa, quem você foi enquanto profissional, porque você coloca a sua vida à disposição da sociedade. E aí alguns desses sentimentos que me impactaram, e talvez o mais importante, foi o sentimento de gratidão, né? Porque eu assumi um compromisso com o meu partido em função de que tudo que eu vivi, principalmente nos últimos 6 anos, como presidente do COSEM, secretário municipal de saúde, secretário de Estado da saúde, né? Nunca imaginei sentar numa cadeira de tamanha importância e dentro de uma pandemia da Covid-19, a maior crise sanitária da sociedade moderna. Os últimos 1 ano e meio, praticamente, como diretor-geral da LESC, o nosso parlamento catarinense, tendo a responsabilidade de fazer todo o ordenamento, ou seja, né, toda a despesa econômica do orçamento da Assembleia estava ao meu cargo. Então, tudo isso quem me proporcionou foi o MDB, foram as pessoas do MDB. Então, nesse momento, eu não teria como virar as costas para o meu partido e eu acredito que tenho plenas condições de estar trabalhando para o nosso município, trazendo novidades, inovações, melhorando o processo de gestão e principalmente cuidando das pessoas. Tati, o que te levou? Eu, Nega, levo a política para mim como uma missão de vida. Então, quando você está na política, você precisa estar disponível para servir os outros. E já no meu negócio, a gente trabalha com pessoas e quando a gente vinha conversando, eu e o Alexandre, ele sempre me dizia: que verdades. Então é sobre o que a gente defende, valores, e eu percebo que esses 3 anos, quase 4 de mandato como vereadora, a política precisa ter pessoas boas que lutam por nós, como a gente faz e fez. Então, eu tenho certeza que falar desde sobre essa questão dos nossos agricultores, eu não tenho dúvida que eu fui uma das que fez uma grande diferença. Eu vivi e eu lutei pelos nossos, porque eu estou lá dentro, independente de estar na política ou não. E eu entendi mais do que nunca que a gente precisa ter pessoas que lutam por nós, e ninguém luta por nós como a gente mesmo. Então, foi uma das razões de eu dizer um sim para dar continuidade e representar as pessoas, dar o meu melhor e fazer um trabalho em prol das pessoas aí do nosso município. E a escolha do partido de vocês? Isso foi uma decisão pessoal ou foi a influência de alguém? Bom, Nega, eu vim morar aqui em Cunhaporã em 1995. Eu me formei em Santa Maria em 92 e daí tive a oportunidade de estar como oficial da Força Aérea Brasileira, né? 2 anos e meio eu fui militar, vivi na vida da caserna, né? Então logo saí da Força Aérea, porque o cargo lá era um oficial temporário dos profissionais da área da saúde, recém-formados, e aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar no oeste de Santa Catarina, aqui em Cunhaporã.
a cidade que abraçou a minha esposa, minha família, né? E vim trabalhar como farmacêutico bioquímico. Tão logo cheguei aqui, tive a oportunidade de fazer concurso no município e me tornar servidor público, ao qual ocupo o cargo até os dias atuais. E naquele momento eu comecei a interagir com as pessoas de Cunhaporã, né? Um profissional recém-formado, né? Com a família jovem, comecei a fazer amizades, enfim. E aí, num determinado momento, comecei a jogar vôlei, que era dos esportes que eu mais gostava, e por vários anos representei também o nosso município jogando vôlei, e lá fiz amizades. E uma delas, naquela época, foi o Mauro Deladal, depois acabou virando prefeito, reeleito prefeito e deputado, e automaticamente o círculo de amizade me trouxe para o partido que eu estou filiado hoje e estou como candidato. Então foi uma construção natural de amizades, de companheirismo, né, de vivência com as pessoas desse partido, que hoje me levam a estar como candidato pelo MDB aqui no nosso município, no cargo de prefeito. Tati, PL. Pela ideologia mesmo, acho que é uma bandeira que a gente sempre defendeu, Deus, pátria, família, liberdade. Então a gente vive, como eu coloquei, desde muito jovem essa questão dos agricultores. Eu cresci dentro dessa área, eu me tornei adulta e a gente ainda continua. Então eu fui crescendo com esse sentimento de justiça e fui me amadurecendo, e a vida me trouxe na política e eu levo isso como uma missão. Então a gente, às vezes é fácil, né, nega, falar algo, mas a gente precisa ser exemplo acima de tudo. Então é sobre valores que a gente carrega dentro da gente. Então é uma bandeira que eu sempre carreguei. A gente é de direita e a gente defende muito isso dentro da gente, e vem de berço. Então entrei como vereadora PSL e depois hoje é PL, então estamos aí mesmo pela ideologia de pensamento. Muito bem. Quais serão as prioridades no governo de vocês, caso sejam eleitos? Bom, eu acho que o grande eixo, né, tanto o meu como o da Tati, e ele norteia quase que praticamente todas as políticas públicas do nosso plano de governo, são as pessoas, né? Eu, enquanto secretário municipal de saúde aqui por 8 anos, pude cuidar da saúde do nosso povo e depois continuei, né, nessa carreira profissional de gestor público. Mas a gente entende, né, que a sociedade é feita por pessoas, né? É muito importante obras, infraestruturas, toda essa parte de uma sociedade, mas não faz sentido se a gente esquecer das pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, são pessoas, né? Desde um cidadão comum ou até mesmo um empresário. Então a gente estipulou políticas públicas, um plano de governo que conversa com esse eixo principal, e por isso o nosso slogan, né? As pessoas estão em primeiro lugar. Nós pretendemos, enquanto gestão pública, nos 6 grandes eixos da nossa sociedade: saúde, educação, infraestrutura, agricultura, indústria, comércio e assistência social, traçar políticas que conversem com a necessidade das pessoas, propor a construção de conselhos consultivos nessas áreas, onde a gente escuta a sociedade e faz uma construção ascendente das políticas públicas, fazendo com que o gestor ele seja muito mais eficiente e eficaz, porque ele vai entregar o que a sua sociedade espera que ele entregue. Quais as ações que vocês gostariam que fossem realizadas no nosso município caso vocês não fossem candidatos? Eu acho que todos nós esperamos, né, de qualquer gestor público, que ele seja resolutivo, eficiente, que ele tenha muita responsabilidade no que ele se compromete com a sua população. E isso eu e a Tati temos perfeita ciência disso, né, Tati? O nosso plano de governo não é mirabolante, ele não traz promessas que talvez a gente não consiga cumprir, né? Nós vamos trabalhar dia e noite para que a gente entregue o que a gente está se propondo. E o que a gente espera, caso a gente não fosse eleito, né? A gente espera que os próximos gestores tivessem esse entendimento que nós temos, né, de fazer políticas públicas e não políticas partidárias, né, de praticar uma política no sentido de construir a sociedade e não praticar uma política, uma politicagem, né,
onde alguns grupos são favorecidos e outros são, digamos assim, não contemplados, né? Então, que realmente os gestores, eles trabalhem para o seu povo. Eu acho que isso fala muito com o que a gente pensa, né, Tati? Nós temos aí algumas situações que a gente fala muito, né, de falar de verdades, ter princípios, ter ética, ter valores, né? Então, no meu entendimento, eu gostaria que, caso eu não seja eleito, eu tivesse um gestor com essa capacidade. Muito bem. Tati, você quer complementar? Só complementando, acredito, o Alexandre disse tudo, né? Mas acima de tudo ouvir as necessidades quando a gente é eleito das pessoas, porque a gente é eleito pelo povo, né? E dentro disso a gente se colocar à disposição e fazer um bom trabalho, né? E o que é gestão pública para vocês? Gestão pública tem a ver com o servidor público, né? O servidor público, prefeito, vice-prefeito, secretários, né? O poder executivo, todos nós somos servidores públicos, né? E por isso a gente faz gestão pública. E o próprio nome diz, a gente serve o público, né? Então, uma gestão pública responsável, transparente, que tem todos ele cuidado com o orçamento ou com o recurso público, né? Para que realmente ele seja empregado em obras e serviços para a sua população. Afinal de contas, o gestor público, ele faz a gestão do imposto que todos nós pagamos, né? Então, nada mais natural do que a gente tenha uma saúde de qualidade, uma infraestrutura boa, uma educação que vai formar a nossa sociedade, né? Cada vez melhor, a estrutura de indústria, serviços e comércio, o gestor público ser o grande catalisador, o grande fomentador de políticas públicas para que a sociedade se torne próspera, né? Que tenha resultado para a sociedade. Então, na verdade, fazer gestão pública é trabalhar para o povo que aquele gestor foi eleito, né? Quando as pessoas elegem um prefeito, um governador, um presidente, elas não esperam mais nada do que isso, né? Que a gente tenha responsabilidade, seriedade e que entregue o que essa população precisa. Então, é nesse sentido que eu penso que o gestor público tenha que trabalhar. Como que vocês imaginam o município de Cunha-Porã daqui a 10 ou 20 anos? Um município lindo, próspero, onde as pessoas aqui gostem de morar. E a gente tem falado com as pessoas isso, né, nega? A gente tem perguntado o que você quer para daqui a 20 anos para Cunha-Porã. O nosso plano de governo, ele traz essa nova modelagem, né? Nós queremos propor um novo formato de fazer gestão pública, mas para além disso, um novo formato de fazer política no nosso município. A gente não quer mais, ou pelo menos é isso que a gente vai trabalhar, né, Tati? A cada 4 anos inventar a roda. Eu tenho dito isso, né? A roda, ela existe, ela pode ser de madeira, mas daqui a pouco ela vai se tornar de metal, ela vai se tornar de alumínio, vai se tornar de fibra de carbono e cada vez rodar mais rápido. E é isso que o povo espera da gestão pública. E para isso, né, eu tenho falado também e assumido esse compromisso de forma bem clara e pública, e isso está muito sólido para mim, né? Caso nós sejamos eleitos, e vamos ser, a partir de 1º de janeiro, vamos administrar o nosso município, eu não sou candidato à reeleição. E esse é um passo importantíssimo para a gente construir isso e pensar o município para daqui a 20 anos. Nós queremos juntar toda a vontade política do nosso município, todos os líderes e formadores de opinião, para que a gente faça a construção desses conselhos consultivos, a gente construa, planejar e pensar o nosso município para daqui a 20 anos, com políticas permanentes, com políticas de médio e longo prazo, para não a cada 4 anos nós perdermos não só os recursos, mas perdermos toda a produção, toda a construção dessas políticas e tendo um único resultado, que é o sofrimento do nosso povo. Então, de fato, quando você pergunta o que nós queremos para daqui a 20 anos, é uma Cunha-Porã com maior maturidade, com maior leveza, onde as pessoas aqui não vão brigar a cada 4 anos por políticas partidárias, e sim, nós vamos brigar todos juntos por políticas públicas permanentes de Estado, entregando o que a população precisa. Tati, tu queres complementar?
Penso que o Alexandre tenha dito, né, foi bem claro. A gente precisa pensar no crescimento, sem pensar na gente em si, mas num todo, né? Que aí as coisas evoluem, a gente tem os filhos, eu ainda tenho os meus filhos pequenos, e talvez daqui 20 anos eles vão dizer, olha, que bom que pessoas tiveram esse pensamento, porque é eles que vão ser o futuro do nosso município, do nosso país. Então a gente tem que pensar na evolução. O Alexandre já tem netos, então assim pensar nesse sentido, porque quando a gente pensa não no eu só, no todo, as coisas evoluem, né? Muito bem. Quando vocês estipularam metas difíceis, o que vocês fizeram para realizá-las? Bom, essa é uma pergunta bem complicada, né? Porque para uma meta difícil, a solução dela não é simples, ela é complexa, né? E por isso a responsabilidade de um gestor público de ter um planejamento, né, na sua gestão, né? A gente não pode simplesmente pensar que a gente vai trazer um equipamento ou trazer uma grande obra e olhar isso só lá na ponta. A gente tem que ter pensado todo o trajeto disso, o que ela vai impactar para a sociedade, porque afinal de contas a gente gasta tempo e recurso para esse tipo de situação. Então, para uma meta difícil, o que a gente pensa, né? Justamente partir do princípio. Toda gestão pública é como se fosse uma empresa privada. E a empresa pública ela não distancia muito disso, né? Se a gente quer ter um resultado, a gente tem que ter planejamento. Então, planejar todas as ações, planejar todas as estratégias para que a gente consiga ter ou alcançar o objetivo que nós pretendemos. Então, realmente, para as situações difíceis, o que nós vamos fazer? Planejar muito bem para que a gente tenha o melhor resultado possível para o nosso povo. Muito bem. Qual o projeto que vocês consideram mais importante nas suas carreiras até agora, como profissionais? Olha, nega, olhando para a minha experiência profissional, eu farmacêutico, bioquímico, me formei em 92, então lá se vão 32 anos já de formado, né? Eu tive várias oportunidades, sem sombra de dúvida. O maior projeto foi ter estado o primeiro ano da pandemia como secretário municipal do meu município, então trabalhando com meus colegas, servidores públicos, cuidando do nosso povo. E naquele ano, né, ao mesmo tempo, em 2020, estar representando os outros 295, incluindo eu, né, ou seja, 294 secretários municipais no enfrentamento da pandemia, e aí na sequência 2020, 21 e 22 como secretário adjunto, né, no pior momento ali foi final de fevereiro, março e abril de 22, onde a gente teve, e o epicentro foi aqui em Chapecó, então a superlotação dos hospitais, então foi realmente um desafio muito grande, e eu acho que ali como nós falamos, a gente entende que esse desafio é uma missão, né? E a minha missão é cuidar de pessoas, eu sou profissional da área da saúde, por isso o nosso plano de governo, as pessoas estão em primeiro lugar, e ali de fato eu me deparei com o maior desafio, mas também a maior satisfação enquanto profissional, porque eu pude empregar toda a minha capacidade, o meu conhecimento técnico, né? E a gente teve ótimos resultados, né? Perdemos milhares de vidas em Santa Catarina, aqui em Cunhaporã em específico, mas a gente conseguiu ter a menor taxa de letalidade do país. Santa Catarina liderou todas as ações de enfrentamento da pandemia com o melhor resultado do nosso país. E eu estava, felizmente, lá, né? Foi muito árduo, muito pesado. Sim. Só quem viveu tudo aquilo sabe disso que eu estou falando. Mas não só auxiliando todo o nosso estado, mas o nosso município, né? Conseguimos trazer e transformar o nosso hospital num hospital de retaguarda, mesmo longe, aqui cuidando das pessoas. Então, realmente, esse foi o maior feito na minha carreira profissional. Tá. Talvez agora eu esteja iniciando um novo desafio, que é estar como candidato a prefeito, e talvez eu possa superar esse grande feito como prefeito aqui no nosso município. Vamos lá. Muito bem. O seu desafio, Tati?
A gente vem desde jovem vivendo essa questão da injustiça aí com os agricultores. Então, eu sempre dentro de mim tive esse sentimento aguçado. E fui crescendo e gostaria de estudar, e ao longo da vida tive a oportunidade de estar fazendo faculdade de serviço social, então a parte de humana, social, sempre estava dentro de mim, né? E eu estudei e tive a oportunidade de até trabalhar com o Alexandre na parte da saúde, foi uma área que me identifiquei, mas eu sempre me cobrei que eu queria algo que eu empreendesse. E no decorrer surgiu o lar de idosos, onde a gente gesta, é responsável como assistente social, é uma das proprietárias, então para mim também é uma parte social, além de um trabalho que para mim é bem importante. Então, para mim, o que me marca é isso, o trabalho que a gente faz. E confesso que quando surgiu tudo isso, eu me perguntei, justamente hoje a gente também tem uma missão lá, mas essa missão para mim é uma missão de vida no sentido família também, porque toda a minha família está lá dentro, então defender pessoas, valores. Nós temos um município aí que é muito lindo, e o que a gente pode somar como ser humano, a gente estar fazendo a nossa parte, porque às vezes ao longo da nossa vida, né, nega, a gente ouve pessoas criticarem, mas a gente se colocar à disposição e fazer algo, nem sempre a gente faz, né? Então, a gente não pode ter medo do que a gente é e do que a gente faz. E é por isso que a gente está aí à disposição. Esse desafio. Isso aí. Muito bem. É melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual? Os dois, eu diria, dependendo da situação. Agora é com vocês. A gente costuma dizer, trocando as palavras, né, num processo de gestão, a gente costuma dizer que o bom é inimigo do ótimo e logo na sequência o ótimo passa a ser inimigo do bom, né? O que a gente quer dizer? Se a gente for esperar que a gente seja perfeito, a gente fica atrasado e muitas vezes a gente deixa a desejar no que a gente está se propondo enquanto profissional, enquanto a gente tem que entregar. Ao passo que a gente não pode se tornar só bom, né? Só uma mera a mediana e não buscar a excelência, né? Então eu diria que os dois, dependendo da situação, você começa sendo bom, mas não perfeito, né? E depois acaba se tornando aí buscando a excelência, né? Eu acho que o gestor ele tem que ter isso muito, porque senão tu fica muito numa situação de digamos assim, achando desculpas para trazer a solução para os problemas, né? Olha só, eu não posso fazer isso porque isso, e tu não traz. A gente fica focado no problema e não na solução. Então, sempre que o bom, ele é inimigo do ótimo no começo de qualquer trabalho, mas aí tão logo seja possível, o ótimo ele passa a ser inimigo do bom e a gente tem que buscar a excelência do que a gente está se propondo. E você, Tati, buscando o bom ou a excelência? Da mesma forma, penso. Da mesma forma. Isso aí. Muito bem. Gente, eu quero deixar os microfones abertos da Top TV SC para suas considerações finais. Agradeço em nome da Top TV, toda a sua equipe, a presença dos candidatos Alexandre Fagundes, da Tatiana Hennica, para esse quadro Você na Política. Eu acho que a gente começa agradecendo a todos vocês, ao time aqui da Top TV, né, por esse espaço e pela disponibilidade que vocês nos trazem de conversar com a nossa população. A gente fala de verdades, a gente fala de valores, eu acho que a própria expressão nossa transmite isso, né, e eu não quero perder isso nunca, né, Tati? A gente conversa um com o outro e a gente sabe que a gente vai entregar o máximo nosso para a nossa população, e é por isso que a gente entende que nós devemos aceitar esse desafio. Isso, como a Tati falou, e eu também venho de berço, né? Os meus pais já não estão mais nesse plano físico, mas estão no espiritual, certamente, me iluminando, e eu tenho certeza disso, e acredito que eles têm um maior orgulho, porque todos esses meus valores foram eles que me transmitiram, né? Ser honesto, ser correto, ser trabalhador, ser um profissional sério, respeitado.
e não foi à toa que a gente conseguiu galgar os espaços que a gente galgou, mas com muita humildade, muito pé no chão, sendo sempre a mesma pessoa, né? Então é nesse sentido que a gente agradece a atenção de todos vocês e viemos aqui em público pedir o nosso voto, né, para o 15, MDB e PL, Alexandre e Tati, para que a gente possa trabalhar para todos vocês e, de fato, fazer uma Cunhaporã cada vez melhor. Sempre as pessoas em primeiro lugar. Muito bem. Tatiane, suas considerações finais. Da mesma forma, agradecer a oportunidade e toda a equipe de nós estarmos aí falando um pouquinho da gente e do nosso projeto aí para nossa querida cidade. E como o Alexandre colocou, também estamos à disposição de todos. Se nos derem uma oportunidade, com certeza vamos fazer um bom trabalho pelas pessoas. É por isso que estamos aqui, porque acreditamos sim que podemos fazer a diferença, né, Ney? E se as pessoas sentirem isso, com certeza faremos a diferença aí na vida de cada um. E hoje o que me faz estar aqui, resumindo, é sobre as verdades que me deixam tranquilas. Então, agradecer a oportunidade e também agradecer ao Alexandre pela oportunidade de estar sendo vice aí. E com certeza, no final, as pessoas vão entender que a nossa missão é muito maior aí pelo nosso município e pelas pessoas. Muito bem. Esta foi a conversa que nós tivemos no Você na Política, aqui da Top TV SC. Vejo vocês no próximo programa. Fiquem com Deus.